Gravando. Sim, sim. Bom, a Lucy agradeceu na oração e eu queria de novo agradecer a Delma, porque a gente conversando na semana passada, depois de muito tempo que a gente não se via, não se falava, só os recadinhos trocando, né? A gente conversou e como os velhos amigos, ficamos quase uma hora batendo um papo e foi tão gostoso. E aí eu lembrei, falei, puxa, Delma, será que quinta-feira você estaria assim disponível para trazer uma palavra para o grupo? E ela imediatamente falou, claro. Então a Delma é essa serva do Senhor, ela esteve aqui conosco e eu queria dizer que ela esteve no nosso grupo original, quando a gente começou esse grupo que está aqui agora, bem pequenininho na casa da Simone. A Delma foi uma das primeiras integrantes brasileiras da Calvary e ela ficou um tempo com a gente ali na Calvary também, e é aquela pessoa, aquela irmã em Cristo, né, que não passou pela nossa vida, ela ficou. Então é aquela irmã que não importa onde ela esteja, a gente vai estar sempre conectado, né? E sentindo falta, e querendo estar perto, e querendo conversar. A Delma é psicóloga e ela mora em Minas Gerais. Hoje está morando em Timóteo, né, Delma? Sim. Faz atendimentos online e também trabalha muito envolvida com a obra missionária. A gente teve a oportunidade de conhecer alguns amigos dela que ela também apoia, que estão na Guiné-Bissau, e a gente está aí sonhando futuramente, quem sabe um grupo de brasileiras da Calvary não vai até a Guiné-Bissau, né? A gente vai lá estar com irmãos queridos que a gente conheceu através da Delma. E é isso, a Delma está com a palavra para dividir com a gente o que o Senhor colocou no seu coração. Eu me sinto tão honrada, gente. Estou muito honrada mesmo, porque quando eu participava lá na casa da Simone, bem no início, que era Sheila, né? Sheila Lucy, e foram tantas experiências assim maravilhosas com Deus. Às vezes só 4, 5, né, Lucy? E hoje a gente saber que tem um grupo grande, e não, eu fico com o meu coração muito cheio de alegria mesmo. E na nossa conversa, Vânia e eu, na semana passada, eu contei para ela assim, um testemunho, né? E eu falei, Vânia, umas coisas loucas demais que acontecem na minha vida. Aí ela falou, ai, traz alguma coisa, Deus colocar no seu coração. E aí eu pedindo a Deus assim uma palavra, eu me lembrei de um episódio que eu acho que eu já contei para a Lucy. Eu falei, eu vou compartilhar um pouco desse episódio e um pouco do que eu aprendi com esse episódio e ainda estou aprendendo até hoje. Eu trabalhava na clínica aqui em Timóteo, na minha cidade, e também tinha uma outra sala onde a empresa era de recrutamento e seleção. Então, eu dividi meu tempo entre a clínica e o recrutamento e seleção, e quem fazia mais recrutamento e seleção mesmo era minha sócia. Só que eu recebi um convite da Cris, eu não sei se todo mundo conheceu a Cris, porque a Cris esteve ministrando aí na Flórida, até morou um tempo na Flórida e agora ela está no Alabama, né? A Cris, ela recebeu um convite para poder ministrar para mulheres lá em Paris. E ela chegou para mim e falou comigo assim, Adelma, o Senhor me disse que você vai ministrar em Paris comigo. Aí eu falei, uau, uau, o meu sonho era conhecer o Museu do Louvre, né? E aí, imagina. Aí ela falou assim, eles vão cobrir a minha passagem, só que para você ir, você vai ter que ir com o seu custo. Quanto que fica isso? Aí ela fica 11 mil. Aí eu falei, quando que vai ser? Ela, daqui a 20 dias. Eu falei, não tenho 11 mil para 20 dias, que é 20 dias. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou ter que ficar fora da empresa, eu tenho um funcionário para pagar, quem gira, né? Quem faz o dinheiro acontecer ainda é a minha presença. Se eu fico 17 dias fora e sem planejar, assim, não, eu não posso fazer isso, não posso dar um intervalo para os meus clientes desse jeito e sem programação e tal.
Aí ela falou, mas Deus falou. Eu falei, se Deus falou, a gente só vai orar. E tinha acontecido de um amigo meu me emprestar assim, um livro. Ele falou, Adelma, eu ganhei um livro, mas parece que o livro é para você. E ele foi e me passou o livro. E o livro chama O Impostor que Vive em Mim. Não sei se você já ouviu falar. O Brima Manning é um livro extraordinário. Ele tem os livros extraordinários, o Evangelho Maltrapilho, né? Então, assim, são os livros muito interessantes que faz você repensar sobre a essência do cristianismo e essa coisa da religiosidade e tal. E eu li o livro, e o livro queimava no meu coração. Aí eu li o livro de novo. Aí isso não me contentou. Eu falei, eu vou fazer o resumo do livro. Aí eu fui lá e fiz o resumo do livro. E também não fiquei contente. Eu peguei o livro e peguei aquele resumo e comecei a escrever, colocar no computador como se eu fosse dar uma palestra, um treinamento, deixei lá. E a gente orando, isso já tinha acontecido, né? E aí a gente orando para essa questão da França, quando passaram-se uns 10 dias, a Elisângela, que é uma amiga que a gente tem em comum, ela trabalha com uma agência de turismo lá em Belo Horizonte, ela comprou a minha causa. Você conheceu ali, né, Dulce? Você conheceu lá, né? Em Paris, né? A Elisângela, ela comprou essa causa, ela falou assim, Adelma, eu telefonei para alguns amigos e a gente fez um levantamento de uma oferta para você, porque a gente acredita que Deus quer que você vá à França. E aí a gente fez, te dando uma oferta, essa oferta é de 3.400. Isso vai te ajudar? Eu falei, vai me ajudar demais, mas não vai resolver o meu problema. Mas vamos ver o que vai acontecer até o final, se é que Deus falou. E a gente orando, quando foi num sábado, eu falei assim, gente, eu decidi, eu não vou, porque eu falei para Deus assim que eu precisava de um valor, esse valor não chegou na minha mão, não precisava de ser os 11 mil, mas eu coloquei um determinado valor e esse valor não chegou. E a viagem é quarta-feira, bem cedinha, quarta-feira, 1h da manhã. Então, terça-feira eu já teria que estar em Belo Horizonte, hoje é sábado. Esse valor não chegou na minha mão. Aí a Cris chorou, todo mundo chorou, falou, gente, mas Deus falou e tal. Eu falei, mas a gente não. Deus é Deus, né? E o interessante é que a Elisângela, ela ora na madrugada. E aí, quando ela levanta de domingo para segunda para orar de madrugada, ela sentiu uma vontade enorme de ir para o computador. E ela chega no computador e o sininho dela lá do computador começa a piscar, tá piscando, tá piscando. E o que estava anunciando, né, às 3h da manhã, que é a hora que ela ora, às 3h da manhã, tinha chegado um anúncio e tinha uma passagem de Belo Horizonte para Paris, com escala nos Estados Unidos, né? Então tinha que ter visto americano, né? Com escala nos Estados Unidos por quantos reais, gente? Quantos mil, gente? Quem que é mais inteligente aí ou quem tem mais aí? 3.400, que era a oferta que eu tinha. Uau. Então, aí na segunda-feira de manhã, custou amanhecer, ela, você tá de mala pronta, você tá de mala pronta. Eu falei, não, eu falei pro senhor X valor, e o senhor ainda não me falou nada. Ela falou assim, não, minha filha, Deus te deu visto americano só pra você ir para Paris com 3.400. Aí, vamos nós, só que na sexta-feira, que eu acho que é aí que encaixa a coisa, que é mais do que a oferta, a Cris virou e falou assim, olha, o pessoal mandou o título, o tema das ministrações, e eu gostaria muito que um tema fosse ministrado por você. E só que aí você tem que ler muito rápido, você tem que fazer uma coisa muito rápida, que é o livro. É um livro, eu nunca li o livro, mas só que é esse livro que a gente está sonhando em ministrar.
Aí eu falei, qual é o nome do livro? Ela falou, O Impostor que Vive em Mim. Eu falei assim, eu não preciso de ler, eu já li 3 vezes, ele já está pronto, eu posso realmente ir para Paris. Gente, por que eu estou contando essa história? O que eu vou estar falando tem a ver com um pouco desse momento que eu vivi, de interpretar como que Deus quer que a gente viva. Porque às vezes a gente cita o versículo, não, a gente não vai ser guiado pelo que a gente vê, nós vamos ser guiados por vista, a gente precisa ser guiado pela fé. Eu não vou viver, né, pela vista, eu vou viver pela fé. Mas muitas vezes a gente não interpreta como vai ser essa vida. A gente fica tão no racional que a gente não vive o sobrenatural. Quando você está muito racional, não tem como você viver o sobrenatural. Porque o apóstolo Paulo, ele fala isso, que as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria do homem, né? E isso, se eu fosse esperar um raciocínio lógico de colocar no computador um resumo de... Para quê? Não tem uma lógica, né? Mas como eu tinha uma comunicação com Deus, eu estava sentindo, e a forma de Deus falar comigo, e eu senti, eu consigo entender. Aí eu fui para o computador e eu li e estava pronto. Eu acredito que muitas vezes pode ser a minha interpretação, mas eu acredito que muitas vezes nós não vivemos porque nós não estamos prontos. Nós não vivemos porque nós não nos deixamos nos preparar para aquilo que Deus realmente quer realizar pelo que você não está vendo, simplesmente pelo que você está crendo, né? E de onde que eu vou basear para falar sobre talvez o que nos impede tanto de partir para o sobrenatural? Por que que nós ficamos tanto no nosso natural, tanto no nosso racional, né? Eu quero compartilhar com vocês do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, é sobre a tentação de Jesus. Em Lucas 4, eu vou estar lendo só para a gente estar contextualizando. A versão que eu vou estar lendo é revista e corrigida. Aí diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu-lhe, dizendo: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dali por algum tempo. Aí tem versão que fala
que aí os anjos chegaram e o serviram. Amém? Quando a gente para poder pensar no aspecto da tentação, a gente vê todo o confronto que Satanás como que foi a ousadia de Satanás para confrontar Jesus. É muito ousadia, se a gente for pensar no aspecto de sabendo que ele era Deus. O que eu gostaria de contextualizar aqui com vocês é sobre um único episódio. Qual que é o episódio? O episódio é que Satanás ele tenta Jesus e Jesus responde que está escrito. Só que quando, para tentar convencer Jesus e talvez vencer essa batalha, o que Satanás começa a fazer? Ele pega a estratégia de Jesus para poder estar usando contra Jesus. Qual que é a estratégia de Jesus? Está escrito. Jesus usou a palavra para falar. E aí o que ele vem e fala? Ó, ele primeiro, né? Primeiro ele fala, transforma as pedras em pães, se você é filho de Deus. Aí está escrito que nem só de pão viverá o homem, ok? E aí, depois, o diabo vai e o leva para o monte e fala que vai dar poder para ele, né? E aí ele vira e fala assim, ó, tá escrito, que é para adorar só ao Senhor teu Deus. E aí, quando chega na terceira vez, o que Satanás vem e fala? Vem aqui nesse pináculo, se joga, se lança daqui, porque está escrito. Está escrito que se você, né, pedir aí ao seu Senhor, o Senhor vai dar a ordem aos anjos dele a seu respeito, não vai te acontecer nada. Está escrito isso. E eu fico muitíssimo preocupada com isso, Vânia. Muitíssimo. Por que eu fico muitíssimo preocupada? Porque o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês como que nós vamos discernir as vozes. Como que nós estamos discernindo as vozes? Porque a voz do Senhor está nos dizendo, está escrito. Mas a voz satânica, para nos vencer, está dizendo, está escrito. Uau! Sabe? É isso que eu falo que me... Eu até levantei da cadeira. Eu levantei da cadeira, fiquei aqui, sabe? Aí eu falo, gente, é muita gente citando o que está escrito, mas quando que eu sei que é do Senhor e quando que eu sei que não é do Senhor? Porque o próprio diabo chega e fala que está escrito. E aí, Jesus vem e fala, mas também está escrito que não vai tentar o Senhor seu Deus. Então, para que eu vou me lançar daqui? Qual que é o objetivo de me lançar daqui? Eu falo, e se você for parar para pensar, são tantas coisas que as pessoas estão dizendo que Deus podia fazer isso para mostrar que Ele é Deus. Deus podia fazer isso, mas Deus não tem que mostrar que Ele é Deus e pronto, não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu tô vendo só os rostinhos assim, né? Só que aí, o livro que eu li, e que foi uma bênção para mim tá lá na França, eu anotei algumas partes dele que eu quero compartilhar com vocês. Tem um trecho do livro que eu falo que para mim é algo que me fez crescer bastante porque abriu o meu entendimento. Quando ele diz o seguinte, que a arma de Satanás mais eficaz na nossa atualidade é a baixa estima. É provocar. Porque quando você tem baixa estima, você fica dependente de um elogio, você fica dependente da valorização, você fica dependente de um reconhecimento. E aí, quando ele coloca baixa estima na gente, a arma de Satanás é colocar baixa estima, o que acontece? A gente começa a ter um sentimento gritante de inferioridade. Você fica, talvez, se sentindo inadequada nas situações.
E essa inadequação, ela pode nos levar para um sentimento de insignificância. Só que se eu me sinto inadequada, se eu me sinto insignificante, como que eu estou pronta para realizar os projetos de Deus? Eu digo que Deus tem um plano para mim. Mas se eu me acho insignificante, eu não estou pronta para realizar os projetos dele. Mas como que eu me acho insignificante? Como que eu me acho inferior? Como que eu me acho escravizada pelo medo? Eu me acho escravizada pelo medo, inútil, eu me acho inferior ou talvez paralisada na vida, porque a voz, a voz de Satanás, ou então Satanás através das vozes de outras pessoas, né? Usando outras pessoas, ele começa a colocar para mim algo que vai ficar muito mais evidente do que o plano real de Deus para mim. Aí a gente volta lá no jardim. Aí você vai lá e confere em Gênesis o que Satanás fez com a mulher. Deus falou que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. E aí, quando a serpente aproxima de Eva, a serpente ela já sabia o comando de Deus. Ela já sabia o que Deus, a palavra, a ordem de Deus. Aí fala, o que foi que Deus disse? Ah, Deus disse que não é para a gente comer e nem tocar. Não tinha essa frase, né? Não tinha essa frase. Depois você pode conferir lá. E aí ele vira e aí ela fala. Aí a serpente ela provoca. Ela provoca. Ela vira para Eva e fala novamente. Foi assim que Deus disse? Ah, eu já sei por quê. Porque se você comer, você vai ficar semelhante a ele, você vai saber das coisas. Né? Tô conjecturando, tô usando a minha expressão. O que aconteceu nesse exato momento? Deus disse uma coisa, a serpente disse outra coisa. A serpente colocou dúvida naquilo que Deus disse. A serpente veio e colocou algo que parecia, para humanamente falando, muito mais interessante. Uau, vou ficar tão sabida quanto Deus e tal. E é naquele momento, o passo foi de escutar a serpente. Aquilo que a serpente estava falando estava mais interessante. Ai, meu Deus. Sabe o que eu falo assim? Ai, meu Deus. Quantas vezes que o Senhor diz para nós, olha, eu quero usar você, eu quero, eu tenho planos para você ser uma bênção na sua família. Olha, todos da sua casa vão servir. Olha, eu te dei este dom, eu te dei essa voz, eu te dei essa habilidade de escrever, eu te dei a forma de comunicar, de relatar, porque eu tenho grandes projetos para você. Mas aí, lá na sua infância, quando você estava escrevendo um texto lindo e maravilhoso, alguém chega para você e fala assim: ah, e você acha lindo escrever essas bobagens? E você acha que você tem a melhor voz do mundo? Quem diz que a gente tem que ter a melhor voz do mundo para poder realizar o plano do Senhor? Mas aí a voz, você acha que você tem a melhor voz do mundo? Você ficou desafiada entre aquilo que você tem que apresentar, tem, entre aspas, né? Que apresentar para o outro e o plano de Deus. E pronto, ficou paralisado. Por quê? Naquele momento você ficou inferior. Tem alguém que tem uma voz muito mais bonita que a minha. Como que eu vou ser usada para, sei lá, para cantar? Gente, olha, as pessoas estão pensando
eu estou lendo esse poema, essas pessoas são muito melhores do que eu. Olha a inferioridade aí. Olha a insegurança. Porque no momento que Satanás te leva a ser comparada com uma outra pessoa, gente, isso é muito sério. Eu não sei se vocês estão me entendendo onde que eu estou querendo chegar. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. Mas no momento que existe uma voz de comparação com o outro, eu quero afirmar para você categoricamente que essa não é uma voz de Deus. Por que eu estou falando categoricamente, Vânia? Porque se fôssemos comparáveis, o Senhor não teria nos dado um DNA, porque o DNA é único. O Senhor não tinha nos dado células únicas. O Senhor, ele vem e na nossa diferença, ele diz que nós somos semelhantes a Ele. Olha que coisa! Então, o Senhor chega para mim com esse meu cabelo black, com essa minha pigmentação, com esse meu rosto angolano, de descendência angolana, e chega perto do outro que tem descendência italiana, da descendência inglesa, da descendência oriental, e como que ele vira e fala assim, você é minha imagem e minha semelhança. Uau! E parece que a gente esquece que essa é a voz de Deus, e a gente olha para tal cantor, tal escritor, tal ministrador, tal pregador, olha para tal pessoa e fala, não, eu acho que eu nunca vou ser. Desculpe te frustrar, mas você nunca vai ser. Por quê? Porque Deus te chama de único. Deus te chama de único. E muitas vezes chega até nós expressões como se fosse o próprio Deus, né? Como se fosse o próprio Deus, e a gente não consegue discernir. Por que eu estou falando como se fosse o próprio Deus? Porque eu acredito naquilo que as pessoas estão falando e não estou acreditando naquilo que o próprio Deus está falando na palavra dele contextualizada. E aqui eu coloquei, olha bem, o que ele anota? Presos e escravizados no terrível sentimento de inferioridade, nós estaremos acorrentados a uma profunda sensação de inutilidade. Estaremos descontentes com a nossa própria deficiência. E aí a gente não se aguenta mais. Não se aguenta. Por quê? Porque nós nos sentimos medíocres, só que aí vai faltar coerência. Por que vai faltar coerência? Porque se eu me sinto medíocre, se eu me preocupo com as minhas deficiências, como, né, que eu vou lá e leio o apóstolo Paulo falando que o próprio Deus é quem nos capacita. A nossa capacidade vem de Deus. Ele que nos dá os dons. Se ele nos dá os dons, então como que eu posso me sentir medíocre e deficiente? Se eu vou lá em Coríntios, aí eu simplesmente vejo o apóstolo Paulo falando dos dons, porque não tem como, ele coloca o corpo como metáfora. Se é como metáfora, então não tem. Se um vai ser olho, o outro não vai. O corpo todo não vai ser mão, o corpo todo não vai ser olho, porque um vai ser olho, o outro vai ser boca, o outro vai ser mão, o outro vai ser célula. E aquele que eu acho fantástico isso, gente, aquele que a gente não enxerga, que são os membros internos, que a gente não dá valor, é os que têm mais valor. E se a gente for parar a pensar na metáfora, o pulmão, que a gente não vê. Agora, nesse momento, a gente sabe quanto que vale um pulmão. Nesse momento, a gente sabe quanto que vale um pulmão. Ninguém vê o pulmão. Ninguém vê um coração. Ninguém vê rins. Mas eles são os vitais. São vitais.
A gente até vive sem mão, a gente até vive sem pé. Faz falta? Faz. Mas não tem como sobreviver sem pulmão, não tem como sobreviver sem coração, não tem como sobreviver sem os rins. Um rim ainda dá para funcionar, ainda dá para viver funcionando, mas... E aí, eu queria só convidar você para poder estar refletindo sobre qual voz que você está escutando. Porque quando chega, eu estou vendo que as pessoas estão anotando, então, aí você pode anotar sobre a diversidade dos dons, que está 1 Coríntios 12, aí de 1 a 11 fala sobre a diversidade dos dons, e depois ele fala da unidade do corpo a partir de Coríntios 12, 12, já é a unidade do corpo. E quando você olha e vê o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ele começa a falar para o povo lá da Macedônia, ele vem e fala que ele fica preocupado para que a serpente não os engane novamente. E aí eu falo, meu Deus, porque ele já está alertando contra os falsos profetas. E ele usa essa expressão, e aí eu estou até... mas depois eu vou colocar para vocês aí no grupo, porque eu estou procurando aqui se é 2 Coríntios 9 ou se é o 10, mas eu deixo lá para vocês, porque os falsos profetas estão em 2 Coríntios 11. Aí ele vem e fala, ele usa essa expressão da serpente. E por que eu convido você a refletir? Porque é muito fácil a gente escutar várias vozes se você não tiver intimidade. E aí eu quero também criar uma metáfora para a gente compreender onde que eu quero chegar. Se você tem intimidade com uma pessoa e a pessoa, o seu telefone toca, você não reconhece o número, mas quando você atende, pela intimidade é que você conhece a voz. Se você passa muito tempo sem falar com uma pessoa, a pessoa te liga e você fica ali. Fala mais um pouquinho, que eu vou tentar adivinhar quem que é. Vai! Pela risada que eu consegui discernir. Do mesmo jeito, é na nossa vida espiritual. Se você passar muito tempo sem escutar a voz de Deus, como que você vai discernir que agora é Ele que está falando? Eu acho que isso é que tem andado queimado no meu coração, sabe, Vânia? Como? Porque se eu estou falando com Ele todo dia, se eu já sei qual que é a voz de Deus, e eu estou falando com Ele todo dia, quando Ele me falar, não tem erro. Não, eu já sei de que é essa voz. Ele pode até mudar o tom de voz. Não, eu já sei. Eu já sei, eu descubro. Mas se eu não escuto todos os dias, se eu começo a distanciar, outras vozes podem começar a fazer parte do contexto e eu perco a noção de qual que é a voz que eu tenho que realmente escutar. Eu acho que isso é muito sério. Isso é muito sério. E às vezes a gente está, principalmente nesse nosso contexto de pandemia, a gente está fragilizado emocionalmente, a gente está carente, a gente precisa, né, de ser acolhido, a gente precisa de um abraço, a gente precisa
porque nós somos seres com sentimentos. E se você fica fragilizado na sua emoção, é muito mais fácil, sem intimidade, você cair nas falácias de uma pessoa que às vezes ela está te elogiando, ela está te falando palavras bonitas, ela está dizendo aquilo que você quer ouvir e às vezes não é exatamente o que você precisa. O confronto para mim, o confronto que tem sido para mim e que eu quero compartilhar com vocês é qual é a voz. Qual é a voz que nós estamos escutando? Como que eu vou ter certeza de que essa é a voz de Deus se eu não me alimento da palavra que ele diz? Porque quando a voz de Satanás, usando a própria palavra, for dita, né? Quando a expressão for dita usando a palavra de Deus, eu preciso de saber o que realmente foi que Deus disse. Não. Desculpa. Qual? Pode falar isso de novo? Se eu posso falar de novo? Ok. Se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, com o que está escrito na Bíblia, contextualizada, intimidade com Deus, quando está escrevendo? Quando o diabo usar a palavra de Deus para me enganar, como que eu vou saber que é o diabo e não Deus? Ok? Yeah. Tá bom. Entendi. Okay. Eu acredito que isso é muito sério. Muito sério. Porque se o diabo fez isso com Jesus, eu falo assim, o que será de mim? O que será de nós? Ele fez isso com Jesus. Está escrito. Está escrito isso. Gente, fala alguma coisa, por favor. Fala alguma coisa, por favor. Adelma, é que a gente está bem treinadinho, assim, quando alguém está falando, fica todo mundo com o microfone fechado. Mas, meninas, podem fazer pergunta, o Peter já começou. Vamos abrir os microfones e a gente pode participar. Ô Lu, eu vou então parar de gravar agora para a gente perguntas e respostas agora ou contribuições, tá bom? Sim. O que